Olá, bom dia. Paz, tudo bem com você? Como está a sua semana? Como está começando o seu dia? Como é que está começando o seu mês? Pastor Cláudio passando por aqui para deixar uma reflexão para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Eu estava meditando durante esse final de semana e essa semana sobre um texto bíblico. E o texto é um texto do profeta Ezequiel. Capítulo 37, você conhece? Quando Deus leva o profeta até um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E quando Deus leva ele naquele lugar, Deus fala para ele dizendo que na mesma semelhança como estava aquele vale de ossos secos, estava a nação de Israel. O fato é que eles estavam muitos anos já no cativeiro. E Deus então utiliza aquela visão do profeta Ezequiel para revelar aquilo que era a vivência daquela nação. Eles estavam afastados, desconectados, eles estavam longe daquilo que era a presença de Deus. Interessante que não era só uma condição de estar longe da nação deles, porque eles estavam cativos da Babilônia. Não era só uma condição geográfica, era uma condição espiritual primeiramente. Interessante que aquela ideia bíblica, daquela visão, não representava apenas uma condição da nação. A nação estava assim porque famílias estavam assim. Homens e mulheres estavam assim. Eles estavam literalmente secos. Não havia vida. Isso na condição espiritual. Eles não geravam, eles não produziam. Eles eram como uma terra estéril, uma terra seca, uma terra onde não produzia, não gerava nada. É interessante porque aquela revelação, aquela visão daquele texto, ela na verdade vai trazer uma revelação futura. E Deus estava mostrando que assim como ele agiu de maneira extraordinária naquele vale, ele também agiria na história e na nação de Israel. E quando nós olhamos para a história, vimos que hoje Deus, de uma maneira extraordinária e poderosa, trouxe a nação do cativeiro, restaurou aquela nação, a despeito de muita luta, muita dificuldade, mas eles voltaram para a sua terra. Mas não é sobre isso também que a ideia bíblica está dizendo. Não é só sobre uma condição física, não é só sobre uma condição geográfica, não é só sobre uma condição de uma restauração econômica, financeira. Não era só sobre isso. O texto vai dizer que Deus tiraria eles de dentro da sepultura e eles reviveriam. E ele diz de maneira muito clara, no verso 13 e 14 do capítulo 37 de Ezequiel, que o meu espírito, o espírito do Senhor, adentraria a eles de maneira poderosa e extraordinária. Então perceba que quando Deus está falando naquele lugar desta maneira, nós encontramos a ação dele poderosa. Olha quem está aqui, é o Braddock. Ele gosta de aparecer no vídeo também, mas agora não é a hora, né, Braddock? Tchau. Perceba, meus queridos, que quando Deus fala com eles, naquele lugar, Deus vai trazer uma restauração e essa restauração vai mudar a história de Israel de maneira extraordinária e maravilhosa. Eu quero dizer para você que aquela circunstância também representa muitas das vezes a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa casa e muitas das vezes a nossa vida familiar, muitas das vezes a nossa história econômica, a nossa empresa. Nós acabamos literalmente vivendo um tempo onde a sequidão toma conta. A sequidão, o deserto. Literalmente muitas das vezes nós vivenciamos um vale
um vale que não produz, um vale que não gera, um vale que não tem vida. E quando nós pensamos nisso, nós entendemos que Deus tem literalmente uma resposta, uma proposta de mudança para a nossa história. Mas o texto vai dizer e lembrar que quando nós estamos nessa situação, nós precisamos agir assim como Deus agiu. O profeta vai dizer, e o texto vai dizer, que o profeta precisou, e Deus orientou ele a profetizar naquele vale, a profetizar naquele lugar. E o texto diz que quando ele passou a profetizar, Deus começou a mover coisas extraordinárias. Eu fico pensando nesse texto, de que Deus poderia fazer tudo o que precisava ser feito naquele lugar. Deus poderia e nem precisaria do profeta, porque ele é poderoso, ele é suficiente, ele é extraordinário. Mas Deus somente o fez porque o profeta também fez a sua parte profetizando. Deus orientava ele, ele profetizava. Deus falava com ele, ele profetizava. E assim, dessa maneira, a Bíblia diz que aqueles que eram secos, sequíssimos, um vale de ossos secos, começou a se tornar um exército poderoso. E aquele lugar, aquele ambiente foi mudado de maneira extraordinária. O que eu quero dizer para você é que quando nós estamos vivenciando circunstância como essa, nós precisamos crer de que Deus também está naquele vale. Assim como Deus levou ele naquele vale, assim como Deus falou com ele naquele vale, assim como Deus agiu naquele vale, da mesma maneira Deus continua agindo no nosso vale. Deus continua trabalhando na nossa história. Deus é poderoso e extraordinário para mudar as circunstâncias. Eu queria dizer para você, na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu lar, quem sabe no teu trabalho, quem sabe você está vivenciando momentos exatamente como aquele vale, um vale onde só há sequidão, não produz, não gera. Mas quando Deus está no vale, quando Deus fala no vale, coisas extraordinárias, poderosas começam a acontecer. Entenda que Deus é poderoso para mudar essa circunstância na tua casa, na tua vida, na tua história. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a nossa história. Deus tem coisas maravilhosas para realizar, mas muitas das vezes nós precisamos ouvir a voz dele, a palavra dele, e nós precisamos agir exatamente como aquele profeta fez. Aquele profeta ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E é interessante porque Deus faz uma pergunta ao profeta. E qual é a pergunta? Poderão viver esses ossos? E ele disse, tu sabes, Senhor. Interessante essa palavra sabe por quê? Essa palavra representa não só apenas conhecimento. Deus não só tem conhecimento daquela situação, mas o profeta está dizendo assim, ó, tu sabes por experiência, tu estás familiarizado com essas condições, ou seja, Deus é extraordinário, maravilhoso, poderoso em restaurar, em fazer, em mudar a circunstância, ainda que seja no meio de um vale seco. Deus é poderoso para mudar essa realidade. Você está disposto a ter uma atitude como teve o profeta? Deus falou a ele, ao coração dele, falou aos ouvidos dele, disse, profetiza sobre esses ossos secos. Há momentos que nós precisamos literalmente ouvir a voz de Deus e usar esta palavra sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa história. É tempo de você profetizar, ainda que seja num vale escuro, num vale seco, num vale difícil. Deixa Deus mover aquilo que é o teu vale nesse dia, nessa semana, nesse mês, agindo através da palavra. Profetize a palavra na tua casa, na tua vida. Ore a palavra, te alimente da palavra, ande na palavra, caminhe na palavra. A palavra de Deus é poderosa e extraordinária. Ela é capaz de mudar a circunstância espiritual, mas também física e geográfica. A palavra de Deus é vida. Se você utilizar a palavra do Senhor, ela poderá transformar de maneira extraordinária essa circunstância, esse vale, essa situação. Não esqueça disso.
profetize a palavra. Deus tem coisas extraordinárias para realizar na minha e na tua vida. Mas você e eu precisamos usar o poder que tem na palavra de Deus. Te encha da palavra, te revista da palavra. Levante com a palavra, deite com a palavra. Todos os dias, em todo o tempo, você precisa usar a palavra. E você estará nos teus lábios profetizando essa palavra. Tudo que você falar e usar, use a palavra. E Deus vai te abençoar. Que Deus possa abençoar a tua semana, o teu dia, o teu mês, de maneira extraordinária. Mande esta mensagem para alguém, compartilhe com mais alguém. Deus estará te abençoando. Um abraço, até a próxima. Na paz.